Comentário ao livro Uma Família Inglesa, de Júlio Diniz. Escolhi este livro pois já há mais de um ano que o meu pai me tinha aconselhado esta leitura. Dizia que ia gostar e que me ia prender ao livro. Quando soube desta tarefa, já o estava a ler há alguns dias, mas sem grande interesse. Quando soube que podia utilizar este livro, fiquei mais nele e deixei-me levar. Gostei da história. Apesar de não ser o meu tipo de livro, nunca tinha lido um romance e fiquei bastante surpreendido. Pensava que eram livros com pouca história, muito repetitivos, chegando mesmo a ser pirosos. Mas aconteceu exatamente o oposto. Ao início, quando comecei a ler, estava um bocado contrariado, devido ao estereótipo relacionado com os romances, e para além disso, era um clássico da literatura portuguesa, o que normalmente a nós, alunos, não nos cativa muito. Ao contrário do que me alertavam, é uma obra fácil de leitura. O início do livro não é o melhor, muito parado, calmo, mas depois de entrarmos na história acabamos por nos ver envolvidos nela. O Amor de Carlos e de Cecília. Foi um livro que me prendeu, conseguiu cativar-me. A maneira de escrever do autor Júlio Diniz tem algo de diferente dos outros escritores. Por vezes, a ação pode correr com alguma lentidão, mas o autor consegue raptar-nos do nosso mundo e tornar cativantes as suas longas descrições, que à partida nos parecem aborrecidas, como por exemplo a descrição de Cecília, que rouba ao autor mais de 3 páginas. As próprias personagens cativam. O autor encontra maneira de explorar os vários tipos de personalidades e de figuras sociais. Ao longo da obra, vamos descobrindo não só as virtudes, mas também os defeitos de cada uma, e ensina-nos como devemos enfrentar cada tipo de situação. Por exemplo, os preconceitos de Mr. Richard fez-me lembrar um pouco o estilo de Gil Vicente, com vários personagens tipo, representativos de grupos sociais que representam determinadas características concretas e distintas. Agora um pouco sobre o livro. A ação decorre na segunda metade do século XIX. Júlio Diniz dá-nos a conhecer uma família que habita a cidade do Porto, os Whitestone. É a história de um amor entre o abastado inglês Carlos Whitestone e uma humilde portuguesa chamada Cecília. Não se trata apenas de um simples relato de um amor impossível. A obra é simultaneamente um retrato da cidade do Porto em meados do século XIX, tanto a nível físico como a nível social. A ação decorre quase toda numa festa de carnaval. Aliás, o romance gira à volta deste acontecimento. Só depois disso é que se começam a desenvolver as relações familiares desta família inglesa e o romance de Carlos e Cecília. Foi a única vez que li um romance e um livro de Júlio Diniz. Gostei mesmo muito. Não estava nada à espera. Devia realizar-se uma adaptação cinematográfica ou a produção de uma série televisiva. Pois isto tem enredo para tal coisa. Estive no Porto já algumas vezes e tenho lá família, e o autor faz boas descrições da cidade e do que sentimos ao andar nas suas ruas. Só tenho uma coisa a apontar. Desde muito cedo que o final era bastante óbvio, mas é normal nestes livros. Tenho a agradecer ao meu pai, pois foi ele que me mostrou o livro, e agradeço também a Júlio Diniz por ter escrito esta obra.